Irmãos e irmãs, povo de esperança, reunido em assembleia nesta manhã, para celebrarmos juntos a liturgia do 16º domingo do tempo comum. Liturgia essa que apresenta a nós a compaixão que Jesus experimentou e que continua experimentando diante da multidão que o segue. Porque o Senhor sabe, conhece as nossas necessidades e elas são muitas e de diferentes tipos. Cada um de nós tem uma necessidade específica e muitas vezes comum. Elas podem ser de ordem física, psíquica, espiritual ou material. Principalmente porque hoje em dia nós olhamos ao nosso redor e contemplamos coisas que são estranhas, como por exemplo as desigualdades, como por exemplo as guerras. É preciso para nos carregar em seu colo. Como uma canção antiga, um pouco antiga já, que se chama Pegadas na Areia. Alguém vai caminhando pela praia e de repente viu apenas um par de pegadas e começou a reclamar: por que me deixaste só? E aí o Senhor responde: não fui eu quem te deixou só. As pegadas que tu vês não são as tuas pegadas, mas são as minhas pegadas, porque nos momentos mais difíceis, nos braços eu te levei. Então, é assim o nosso Deus, Ele age assim conosco. Ele nos coloca nos braços, nos ombros e nos ajuda nesta caminhada, que não é fácil. Todos nós somos peregrinos para a eternidade. Somos peregrinos de esperança e nessa nossa peregrinação nós nos encontramos e nos deparamos com as dificuldades do cotidiano. E não podemos desanimar para que nós possamos chegar até o fim. E vamos chegar até lá com a consciência de que jamais nós estamos sós. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso auxiliador. O Senhor é o nosso advogado. E lembremos-nos as promessas de Jesus quando Ele está se despedindo de seus discípulos, Ele dizendo: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei de junto do Pai um outro defensor, o Paráclito, o Espírito da verdade, que recordará a vocês tudo o que eu fiz em favor de vocês. Ele ensinará coisas novas e fará com que vocês também tenham a criatividade para superar as crises pelas quais vocês deverão passar. Vejam, a preocupação que o Senhor tem conosco, a preocupação que Ele tem de nos conduzir, a preocupação que Ele tem de nos tomar pela mão. E por causa dessa preocupação, então, Ele vem nos dizer, por meio do profeta Jeremias, da primeira leitura de hoje, que o Senhor vai dar novos pastores para o seu povo. Em nome de Deus, o profeta censura os maus pastores que pensam apenas em si mesmo, que são mercenários, que estão pensando no seu lucro, que fogem nas crises, que não estão junto do povo. Então,
o Senhor nos dará novos pastores. E percebam que essa promessa, ela se cumpre cotidianamente em nossas comunidades. Talvez não sejam os mais perfeitos, mas o Senhor escolheu, enviou e na caminhada vai capacitando. E os pastores vão entendendo as necessidades do povo e vão ajudando as pessoas a se encontrarem com o Senhor, para nele encontrarem a paz. Porque o apóstolo Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Efésios, apresenta Cristo como a nossa paz. Encontrar-se com Cristo, ou fazer as pessoas se encontrarem com Cristo, é fazer as pessoas terem paz. E com paz no coração, na vida, também terão o discernimento necessário e a sabedoria necessária para, na crise, encontrar a luz, a saída, a solução para os problemas. E finalmente, o evangelho que nós ouvimos. Jesus se encontra com os seus discípulos. Eles estão voltando de uma missão que foi dada a eles. Jesus os enviou 2 a 2, com o poder de expulsar demônios, de curar os doentes. E tudo isso eles deveriam fazer em nome de Jesus. E eles voltaram entusiasmados porque eles conseguiram êxito na sua missão. É necessário parar um pouco para rezar, para descansar da missão. Mas, antes deles se retirarem para o descanso, para o seu retiro pessoal, para que eles pudessem ter a noção clara de tudo aquilo que eles fizeram e em nome de quem eles os fizeram, e o sucesso que eles obtiveram foi por causa de quem. Então, antes de pararem para esse retiro, para esse descanso, para esse momento de oração com Jesus, chegaram muitas pessoas. Pessoas que se apresentam ali com inúmeras necessidades, como as que nós já citamos, provavelmente de toda a ordem, e principalmente as de ordem psíquicas, das quais Jesus expulsava os demônios para que elas se sentissem curadas. E aí, diante desta situação, é necessário primeiro cuidar das pessoas. Jesus mostra toda a sua compaixão, toda a sua solidariedade. As pessoas estão ali porque estão como que ovelhas sem pastor. E aí, como o pastor é bom, como o pastor é sensível, como o pastor sabe as necessidades, então ele cuida, das ovelhas. Cuida das ovelhas. E aí, isso nos mostra, Isso nos mostra a delicadeza do nosso Deus, que ao invés de nos expulsar, de deixar para depois, Ele age no momento certo, na hora certa, como aquele que acolhe para transformar as nossas vidas, como aquele que acolhe para ser o nosso repouso. Inclusive, Jesus vai dizer no Evangelho: vós que estáis assim, atribulados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, com muitas questões envolvidas nas vidas de vocês, com necessidades diferentes na vida de vocês, vinde a mim e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o Senhor é para nós o próprio descanso, o próprio alívio. Há uma canção que nem é católica, mas que é muito bonita, que se chama Alívio. Talvez ao chegar em casa, se vocês desejarem, pudessem escutar esta canção,
né? Chama-se Alívio, é de um cantor gospel, mas a música tem muito a ver com o que nós estamos escutando aqui, tem muito a ver com aquilo que o Senhor Jesus nos oferece: perdão, alívio, descanso, paz, serenidade e, acima de tudo, por que o Senhor quer nos oferecer isso? A fim de que nós tenhamos alegria, a alegria da vida em plenitude. Deixemos que o Senhor seja, de fato, o nosso bom pastor, aquele que conduz a nossa mão e, se preciso for, nos tome em seus braços, para que nós possamos sentir a segurança necessária, o vigor necessário para continuar caminhando como peregrinos de esperança até que cheguemos à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.